igreja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a você que está parando um pouquinho para rezar com o nosso programa Comunidade em Oração, pela rádio Nova Onda, também pelo YouTube, pelas redes sociais. Muita gente tem me dito que acompanha o nosso programa, nossa reflexão. Isso é muito bom, a gente de manhã já parar para ouvir a palavra de Deus. Hoje, dia 17 de março, eu trabalhei no Mato Grosso, tinha uma congregação dos padres lá da Irlanda, e que quando era dia 17 de março, dia de São Patrício, ele era da Grã-Bretanha, mas esse bispo, no começo da igreja, 461 ele morreu, logo no começo da igreja, ele foi para a Irlanda e evangelizou praticamente o país inteiro. Ele é muito querido na Irlanda. Então, para os irlandeses, eu me lembro dos padres irlandeses que tinha lá, realmente eles respeitavam muito e tinham uma devoção muito grande por São Patrício. Hoje o Evangelho é de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 5, versos de 1 a 16. Vamos ouvir. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do barulho da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado. Sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra em minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós vimos Jesus em Jerusalém de novo. Agora nessa piscina chamada Betesda, uma piscina de 5 pórticos. Essa piscina, pensamos que São João, o evangelho dele é muito teológico. E aí, pensa que muita coisa era só teologia de São João, não acreditavam muito, até no século passado, que havia essa piscina
E depois das escavações lá encontraram essa piscina de 5 pórticos lá em Jerusalém, lá debaixo da terra, essa piscina que São João fala nela aqui. Verdade é que naquela piscina tinha uma água milagrosa, né? Aqui também a gente de vez em quando encontra essas coisas que Deus faz para nós, né? Às vezes algumas coisas assim que... Mas ali, aquela piscina fervia água num determinado momento, diz a Bíblia, que era um anjo que descia e quem chegasse naquela água depois do barulho ficava curado. E aquele homem tinha 38 anos que estava ali. Jesus viu o homem, falaram com ele, né, de 38 anos, paralítico, já estava de idade, né, mesmo que ele tinha ficado paralítico. E é interessante que parece que alguma briga, alguma coisa que ele fez na juventude, que bateram, sei lá, não sei o que foi. Eu sei que Jesus fala com ele depois, quando encontra com ele, muda de vida, não volta a pecar, não. Parece que na juventude ele era muito levado, não sei se foi alguma pancada, alguma coisa que ele levou. Não volte a pecar, para não pode acontecer pior ainda do que aconteceu. Mas é interessante, porque ele ficou curado, carregou a cama. Agora, eu estive em Jerusalém, lá num sábado, e eu fiquei impressionado como eles não fazem nada, absolutamente nada no sábado. A única coisa que fazem é ir devagarzinho, não pode andar mais do que 1 quilômetro para ir na sinagoga rezar. A única coisa que fazem. Nem comida fazem. Então, eles não aceitam que ninguém faça nada no sábado. E Jesus não tinha muito isso, principalmente quando via uma pessoa sofrendo, ele não importava de fazer os milagres, porque ele amava, ficava com pena das pessoas que sofriam, e ele não tinha muito isso não. Claro que trabalho ele não ia fazer, mas curar as pessoas, principalmente ajudar as pessoas, isso não tem dia nem hora para a gente ajudar as pessoas, não. Ele falava, é de noite, é de dia, não precisa ser na hora de trabalho, não. O seu irmão precisou, ajude-o. E era o que Jesus fazia. Então ele cura esse doente no sábado, manda ele carregar a cama, ir para casa carregando a cama, porque ele em casa, eu acho que não sei, nem tinha cama, né? Mas os judeus não aceitam aquilo que Jesus faz. O pior dos judeus era isso, né, gente? Porque via o bem que Jesus fazia e ao invés de ver o bem, ele via a lei que funcionava para eles. Não era o bem que Jesus fazia, os milagres, ao invés de ficar feliz, principalmente a família daquele homem. Ter um paralítico em casa é terrível, né? Eu sei que eu visito muito essas casas dos doentes e sei quanto trabalho dá um paralítico. Às vezes a gente cuida com muito amor, mas que dá muito trabalho. Dá. Quando eles ficam bons, a gente fica muito feliz da vida, né? Então, a família deve ter ficado muito feliz. Então, que sirva de exemplo para nós. Nunca deixar de fazer o bem. Chegou ao fim do nosso programa. Vamos continuar pensando nesse bem que Jesus fez a esse homem e que também nós possamos ver a necessidade dos nossos irmãos que precisam de nós. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tua igreja, Senhor.